ATEC, Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Gold Fibras, piscinas direto de fábrica com mais de 30 modelos disponíveis. A Gold Fibras atende a todo o Brasil, com o melhor preço da região. Solicite seu orçamento via WhatsApp 35 9 9860 8561. Olá, você que está nos ouvindo, quero te convidar para estar conosco numa das nossas igrejas semeadores da palavra. Nossa igreja no bairro Santa Rosa, nossa igreja sede, bairro Santa Luzia, nossa igreja bairro Novo Horizonte. Você sempre será nosso convidado especial. Uma igreja com propósito, lugar de gente feliz. Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor, meus amados, você que está aí ligadinho conosco aqui na TV Itajubá. Está começando mais um programa Espaço Gospel. Eu sou Robson Reis, está junto comigo também aqui nosso irmão Milton. Então vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus para o seu coração, você meu querido. Então fique aí conosco na TV Itajubá, pelas mídias, né, pelas redes sociais. Então nós vamos estar aí, meditando na palavra de Deus, que o tema dessa noite, o tema é a oração de Jesus no Getsemane, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa passagem maravilhosa ali, que Jesus teve momentos difíceis ali, né? Momento que Jesus teve que orar, sabia do que ia vir pela frente, mas ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Então eu quero falar para você que Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, e nós vamos orar por você, meu querido, minha querida. Eu creio que Deus vai falar conosco essa noite. Amém? No nome de Jesus. Vamos primeiramente cumprimentar o nosso irmão amado em Cristo Jesus, o irmão Milton, homem de Deus também, que tem nos ajudado nessa programação, na obra de Deus. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor Jesus, Robson. É um prazer estar aqui com o Robson. Eu cumprimento os irmãos, as pessoas que estão do outro lado aí da mídia nos assistindo. Com a paz do Senhor Jesus. Fique atento, abre o teu coração. Ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra do Senhor. Então fique atento que, como o Robson disse, o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Amém. Então nós vamos estar orando pela sua vida, pela essa programação, que o Espírito Santo de Deus possa derramar mesmo sobre a nossa vida, usar a nossa vida aqui, minha vida, do Milton, né? Todos aqueles que estão também nos ajudando nessa obra missionária, que é uma obra, meu amado. Creio que Deus possa falar no nosso coração mesmo, mas a gente está fazendo o ID, né? Como a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, né? É Marcos 26? Marcos 16, 15. 16, 15, isso. Então a gente vai estar meditando na palavra de Deus e fazendo o ID aqui, né? Nesse momento de oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, essa noite, essa oportunidade riquíssima de estar aqui falando das boas novas, falando da Tua palavra, do Evangelho, levando a cada vida, Senhor, a Tua mensagem mesmo, aquilo que nós podemos colocar no nosso coração, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Senhor, para a gente poder fluir mesmo, Pai. Abençoa, Senhor, livra-nos de todo mal, toda palavra contrária. Abençoa a vida do nosso irmão Milton, a minha vida, a vida da nossa casa, da nossa família, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma grande obra mesmo. Então nós podemos ser usados nas Tuas mãos, Senhor. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados, irmão Milton, hoje vai ser um bate-papo, né? Vamos falar aqui um pouquinho da oração de Jesus ali no Getsemane, que creio que foi tremendo, né? Jesus ali, nosso irmão vai estar explicando um pouquinho pra gente dessa passagem e nós vamos estar falando desse momento maravilhoso aqui da palavra de Deus. Verdade, Robson. Como o Robson mencionou aqui, foi um momento difícil para Jesus, porque Jesus, né, Robson, ele veio com um propósito, né, de entregar a vida
dele por nós. Jesus ele não foi preso, ninguém pegou Jesus, ninguém prendeu Jesus. Jesus ele se doou, ele se entregou, foi Jesus que se entregou. E quando Jesus chega aqui, Robson, nesse momento aqui, no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 26, do verso 36, Jesus, como você disse, o tema hoje dessa mensagem para nós e para os nossos ouvintes, Jesus vai para um lugar chamado Getsemane. E o Getsemane era um lugar, Robson, que Jesus ele já estava acostumado a orar lá. E esse momento que antecede a entrega de Jesus, né? Ele vai ser traído por um dos discípulos, que é Judas. Ele vem com os soldados romanos, sabia onde Jesus estava, né? Porque Jesus já tinha ido várias vezes ali com os discípulos e Judas sabia o lugar onde Jesus estava. E Jesus aqui, no Getsemane, ele vai passar por momentos terríveis. Humanamente falando, Jesus, só Jesus, o Deus, né? O verbo que se fez carne, poderia passar por esse momento que ele vai passar aqui, Robson, de angústia, de sofrimento, de tristeza, a chegar num ponto que Jesus ele vai suar gotas de sangue. Muito sério. E a gente pode acompanhar a Sagrada Escritura, né? Que aqui no Mateus 26, do versículo 36, que começa ali então, né? Jesus falar com seus discípulos, né? Tá, todos vigiai. E o nosso momento vai estar lendo essa passagem para a gente aqui, a gente poder meditar nela, para você entender um pouco o que Deus quer falar conosco. Amém? Amém. Se você está com a Bíblia aí, você pode pegar ela, e você já conhece a Bíblia no Novo Testamento, é o primeiro evangelho, né? É Mateus, é o capítulo 26, o verso de número 36, que nós vamos começar a ler, que diz assim a Sagrada Escritura para nós. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Maravilha, até aqui, né? Para a gente poder tirar um resumo. O que Jesus... Porque quando você leu aqui, eu achei muito interessante. A minha alma está triste, angustiada. O próprio Deus falar isso, né? Verdade. Ele, como o Milton falou aqui, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Muitos teólogos, muitas pessoas acham que Jesus não sentiu dor porque era Deus, né? A gente fala porque a gente vê muitos comentários, né? As pessoas falar que, não, mas ele era Deus, as chicotadas que ele levou, tudo aquilo, as humilhações que ele passou, e as pessoas acham que Jesus não sentiu a dor, não sentiu, né? Nós vamos poder comentar um pouquinho disso também, né, Milton? É verdade que a própria Bíblia diz, né, Robson? Ele disse assim, ó, aqui no versículo 38 ele disse: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Olha que tristeza que está a alma de Cristo. Ele diz assim, ó, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, a alma dele chegou num ponto de uma tristeza, que é uma tristeza a ponto de morrer. A alma de Jesus, ela está com um sofrimento tão profundo, mas tão profundo, que Jesus, aqui, nesse momento aqui, a alma dele chegou num ponto que ele precisava orar, ele precisava conversar com o Pai, ele precisava desabafar, né? Jesus, ele foi buscar na oração, nesse momento aqui, para essa tristeza que está na alma dele, ele conseguir vencer, né, Robson? Verdade. E o interessante mesmo, quando ele fala com o Pai aqui, né, que não seja feito todavia a minha vontade, mas sim a tua.
E voltando Jesus, ali no capítulo 40, voltando Jesus achou os discípulos dormindo. O interessante, a gente quer cada questão, cada passagem maravilhosa aqui, para a gente tirar uma conclusão que os discípulos dormindo e Jesus com aquela aflição. E muitas vezes a gente precisa orar para cada questão que você vai enfrentar. Verdade. No dia a dia, no seu trabalho, às vezes na rua, no trânsito. E é um ensinamento para a gente aqui, uma lição de vida. Amém. Que Jesus estava falando para o discípulo. Ele verdade. volta, os discípulos estão dormindo. E parece que tem uma outra vez que Jesus volta, eles estavam dormindo. 3 vezes. 3 vezes. Então, meu querido, eu quero falar para você. Será que nós não estamos dormindo, não? Verdade. A pergunta dessa noite aqui, nessa programação, quando vem o dia mal, que você precisa dobrar o seu joelho, você precisa enfrentar o gigante ali, será que nós nós estamos dormindo, como Jesus falou para os discípulos? Exatamente. É verdade. E Jesus, ele aqui, o destaque é que Jesus, sendo Deus, mas em forma de homem, ele vai nos ensinar que o caminho para vencer, como você acabou de dizer, Robson, os obstáculos que vêm na nossa vida, que nós não estamos livres de passar por momentos difíceis. As tribulações que vêm nas nossas vidas, as angústias na alma, os problemas, as adversidades, seja ela qual for. Se nós não buscarmos em oração e não nos fortalecermos na oração, quando vier os problemas, as dificuldades nas nossas vidas, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos vencer? E Jesus aqui está dando um exemplo bem claro para nós. Ele sabia que ele ia ser traído por Judas, ele sabia que ele ia ser entregue, ele sabia que ele ia para a cruz, mas Jesus, ele tinha um entendimento, que na oração ele ia se fortalecer, ele ia se preparar para ele passar por aquele momento difícil que ele ia enfrentar. Verdade. Interessante, as 3 vezes a gente tem que ler, porque a gente fica impressionado, né, que ele voltou pela 2ª vez, os discípulos dormindo. Meu amado, eu fico... Aí pela 3ª vez ele fala, nem um momento pudeste orar comigo. Verdade. Verdade. O próprio Deus ali falando com o discípulo. Os discípulos que andaram com Jesus, viram os milagres. Talvez você não andou com Jesus, né? Fisicamente, que a gente está falando. Mas você pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos... que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz. Amém. Cada momento que a gente lê aqui essa passagem, parece que está falando dentro da gente, né? Amém. Falando com a gente, comigo, com você, meu querido. Então, Jesus chama a atenção dos discípulos. Momentos na sua vida, meu querido, você vai ter que dobrar o joelho todos os dias, na verdade. Verdade. Daniel, quando ele ia para a cova dos leões ali, ele teve que ficar orando mesmo. Então, aí o dia tá mal, tá tudo ruim, parece que as coisas não estão dando certo. Será que você orou? Aí vai passar um momento ruim ali e você vai vencer. Verdade. Então a oração é muito importante. Verdade. E os discípulos dormindo. Então o Senhor chama a atenção nessa noite para a gente despertar. E a gente vê uma coisa interessante aqui, Robson, que se você continuar lendo, um dos discípulos que estava com Jesus, dos 3 que Jesus levou, que foi Pedro, João e Tiago, filho, a Bíblia fala que os 2 filhos de Zebedeu, se você for estudar, é João e Tiago. Jesus levou os 3. Se você continuar lendo o capítulo 26, no versículo 41, Pedro ele não orou. Olha o que aconteceu, a consequência. Interessante. Pedro ele vai arrancar da espada e vai cortar a orelha do soldado. Interessante, verdade. Por quê? Porque se Pedro tivesse na mesma sintonia, no mesmo espírito que Jesus levou eles para orar, de repente a atitude de Pedro seria outra. Ele não teria agido com as forças dele. Ele não teria tirado a espada e cortado a orelha do soldado. Ele teria confiado em Cristo Jesus. Ele teria confiado no Senhor, no Deus que ele servia. Porque Pedro conhecia Jesus. E ele vai tomar uma atitude que não agradou Jesus. E Jesus vai dizer para ele, Pedro, aquele que arranca da espada, aquele que fere com a espada será ferido. E Jesus vai dizer, se eu quisesse, Pedro, eu fazia uma oração ao meu Pai,
e meu pai mandaria uma legião de anjos aqui, 12 legiões de anjos aqui, e resolveria o problema. Mas não é assim, Pedro, que nós fazemos. Nós fazemos na oração, quando nós oramos, nós confiamos no Senhor. Na oração nós entregamos para Deus e não pegamos de volta. Foi o que Jesus estava ensinando os discípulos, mas como o Robson bem frisou aqui, eles não oraram. Eles estavam na carne, eles estavam na vontade do homem. E Pedro vai tomar uma atitude que não agradou o Senhor. O que o Robson está dizendo aqui é muito importante, é muito sério. Se nós não orarmos, não entregarmos para Deus, não confiarmos naquilo que Deus fala conosco através da oração, nós vamos tomar as nossas próprias atitudes. E tem muitas atitudes que nós tomamos que não agrada a Deus. E é verdade, muitas vezes o Pedro que cortou a orelha de soldado, ele tenta nos assombrar. Eu falo isso para você, que a gente tem que ser verdadeiro com o Senhor. Amém. O Pedro, a nossa carne Jesus que está falando, orar e vigiar. Amém. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, meu Amém. querido. Amém. Então não vamos brincar mesmo, porque o Pedro tem hora que fica querendo rodear. É verdade. Pedro não convertido ali. Exatamente. Vamos dizer assim, que esse Pedro que nós estamos dizendo é o Pedro que cortou a orelha de soldado. Ele não entendeu ainda o propósito que Deus tinha. Que o Senhor, ele, de qualquer maneira, Judas traindo, o Pedro fazendo o que poderia fazer, Jesus ia para a cruz. Era um propósito. Amém. É verdade. Então a gente tem que colocar na presença de Deus mesmo, todos os dias cedo, sair de manhã, orar. Vai vir as tribulações, vai vir os dias mal, vai vir as perseguições, vai vir. Mas o Senhor está no controle. Amém. E a oração, ela vai fazer o efeito. Amém. Amém. Amém, irmão? Amém. Eu creio que... Agora vamos aproveitar esse momento, vamos dar alguns recados aqui rapidinho. E nós vamos voltar aqui a compartilhar essa mensagem ainda, que ainda estamos um tempinho aqui ainda. Quero mandar um abraço ao pastor Leandro aí, né? Está na frente desse trabalho aí, Espaço Gospel. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, né? Toda a sua família. Pastor Alcir também lá na Casa de Recuperação Nova Jerusalém. Os pastores, né? Os irmãos que têm também cooperado com essa obra missionária aqui, uma obra maravilhosa. Então, que Deus abençoe. E lembrando você que domingo agora temos culto de Santa Ceia no Ministério ID, na rua Antônio Pode, número 73, ali no Jardim Adorado, né? Então você é o nosso convidado especial para estar conosco ali no Ministério ID. Facinho de você achar, meu querido. Vai lá conosco, o culto. Nós temos o culto às 9h30 da manhã, às 17 horas e às 19 horas. 3 cultos para você, então, participar conosco. Culto de Santa Ceia. Amém. Amém, irmão? Então vamos voltar aqui, né, meu? Um papo gostoso que a gente está tendo hoje, né? Verdade. Uma mensagem, assim, Amém. que Deus tem falado muito nos nossos corações, Amém. nos dias de hoje. E quantas coisas nós podemos tirar dessa passagem aqui. Jesus indo orar no Getsemane ali, sabendo que chegará a hora de ir para a cruz. Verdade. E Jesus, ele mostra para nós aqui uma coisa importantíssima. Jesus, ele sendo homem, sendo Deus, mas sendo na forma de homem, Jesus vem nos ensinar que nós podemos vencer. Na oração nós podemos vencer. E Jesus, ele vai vencer. Lá na frente vai parecer que Jesus está perdendo. Ele se entregou, se humilharam ele, bateram nele. Ele chegou num ponto de ficar todo arrebentado. Mas não. O Espírito de Jesus, a carne de Jesus, estava tudo entregue. O Espírito de Jesus, ele estava pronto. Em momento nenhum Jesus murmurou. Isaías fala que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não abriu a boca para nada. E se nós não orarmos, qualquer coisinha que vem na nossa vida, nós estamos murmurando contra Deus. Porque a carne, ela é fraca. Se o Espírito não sobressair sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade, sobre os nossos desejos, que muitas vezes o desejo do homem, muitas vezes ele está longe da vontade de Deus, sem a oração, nós vamos blasfemar, nós vamos murmurar. E Jesus, ele não fez nada disso. E passar o que ele passou não era para qualquer um. Ninguém aguentaria. Ninguém aguentaria. E Jesus, ele vai fazer tudo isso por um motivo, com um objetivo. Ele veio, Robson, passar por tudo isso, por mim e por você. E por você que está ouvindo aí. Com certeza. Ele foi entregue por nós. E ele não morreu pelos pecados dele.
pelas iniquidades, pelas transgressões dele. Não, ele morreu pelos pecados nossos, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Jesus em tudo foi pecado, em tudo ele foi tentado e nada ele pecou. Jesus ele veio santo, ele permaneceu santo, ele morreu santo e hoje ele está à destra da majestade. Ele não murmurou. Por quê? Jesus ele descobriu o segredo da oração. A oração é um momento que você tem com Deus. É um particular, só você e Deus. Mateus capítulo 6, verso 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Tira esse momento com Deus em oração. Não sou eu nem o Robson que vamos garantir para você que você vai vencer. Não, é a palavra de Deus que garante para você que você vai vencer. Se você ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração. Os problemas vão vir? Vão. Mas você vai sobressair, você vai passar por eles, porque você vai estar forte, você vai estar preparado. E você não vai recuar, não vai murmurar, como fez Jesus. Jesus está dando um exemplo aqui para nós. Verdade. Bom, nós chegamos mais no finalzinho do programa Espaço Gospel e nosso momento vai estar orando pela sua vida, vocês que estão nos assistindo pelas mídias, pelas redes sociais. Quero falar para você que só vencemos com oração. Não tem outro caminho, não adianta você querer ir com as forças do braço, porque é oração. Amém. Todos os homens de Deus, os homens da Bíblia que não orou, eles perderam batalha, eles não consultaram o Senhor. Talvez você está com uma decisão hoje, essa noite, algum momento que você quer tomar uma decisão aí, mas você não orou. Então cuidado, meu querido, minha querida. Mano, vamos orar para a gente estar encerrando? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. A Tua palavra está acima de tudo, como está o Teu nome, como diz o salmista no Salmo 138, verso número 2. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, a rica oportunidade desse momento de estarmos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra. Ela é como a chuva e a neve, Pai, como diz Isaías, ela desce, cai na terra e ela faz o que lhe apraz. E não volta para o Senhor vazia. Aonde essa palavra, Pai, que foi ministrada hoje, encontrar um coração aberto, sedento, Senhor, crendo, Pai, entra, que a palavra do Senhor, que é a semente, caia nesse coração e que ela faça, Senhor, 30 a 60 e a 100 por um, Pai, nessa vida. Nós te agradecemos. Pai, oramos também por essa TV, que o Senhor venha abençoar esse lugar, que o Senhor venha abençoar os proprietários desse lugar, que isso aqui continue sendo uma bênção, um canal, Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada. Abençoe esse lugar, guarda esse lugar, livra esse lugar, essa família de todo mal, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. ATEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Gold Fibras, piscinas direto de fábrica com mais de 30 modelos disponíveis. A Gold Fibras atende a todo o Brasil, com o melhor preço da região. Solicite seu orçamento via WhatsApp 35 9 9860 8561. Olá, você que está nos ouvindo, quero te convidar para estar conosco numa das nossas igrejas Semeadores da Palavra. Nossa igreja no bairro Santa Rosa, nossa igreja sede, bairro Santa Luzia, nossa igreja bairro Novo Horizonte. Você sempre será nosso convidado especial. Uma igreja com propósito, lugar de gente feliz. Deus abençoe.